Olha, nós já vamos começar a nossa aula, porque nós marcamos às 19h30 e é importante a gente manter o combinado, né? Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Alessandro, guardião do CMV. CMV muitas vezes, Ale, é o nosso terror da cozinha, sabe? Mas com as estratégias certas a gente consegue se adequar, né? Seja Sim, bem-vindo. Sua legal, presença aqui é obrigado, hein? sempre muito especial, assim, o pessoal sempre ama muito a sua presença. E é isso, tá bom? Vamos para cima, vamos aí. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Como é que vai funcionar, cara? Ale, pode começar, porque a aula vai ficar gravada, qualquer coisa depois eu passo a gravação para os meninos, tá bom? Pode Ah, ser legal, legal, pontual, da forma que a gente combinou. legal. Pessoal, vamos lá. Muito boa noite. Eu gostaria, de umas câmeras ligadas, gostaria de ver vocês. Posso ver? Depois vocês fecham? Vamos lá? Alguém pode abrir as câmeras, isso é para eu poder ver o rostinho de vocês, tal, papapá, para eu poder ver? Onde estão vocês? Pode? Aí, bonitinhas, muito bom, meninas. Essa aí, Rodrigão aí na área. Legal, muito bom, tá, pessoal? Obrigado aí pelo espaço, cara. Obrigado à faculdade. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é bem tranquilo, né? CMV, estoque é algo que ninguém tem problema aqui. Antes da gente começar aqui, eu queria entender um pouquinho, né? Alguém que trabalha diretamente com cozinha, estão já trabalhando, já estão na ativa, e se tiver, tá tendo problema com estoque ou não? Ou já está zerado e pode usar o chat, pode abrir a câmera para poder falar, fique à vontade. Está tendo problema com o estoque hoje, está tendo problema com CMV, sabem o que é CMV, tem dúvida, se é uma coisa muito clara, porque aqui a gente vai colocar aqui todos os pingos nos is referente a esse assunto aqui, tá? Então, comentem aqui, vocês administram cozinha industriais, restaurantes e tá com problema de estoque, tá com CMV, sabe um CMV, sim ou não? Só falar sim ou não para a gente poder iniciar aqui a nossa aula sobre o segredo do estoque. Vou até compartilhar aqui já, para deixar na tela aqui, ó, que é o segredo do estoque, tá? Pode colocar no chat aí, a turma, todo mundo, eu sei que tá no final da noite, a galera tá cansada, tal, mas vamos para cima, pessoal. Vamos para cima, vamos reagir aí para a gente poder entender. Legal, Rodrigão, show de bola, amigo. Mais alguém tá aí controlando estoque? Não tá? Sim ou não? Tá tudo certo? Só um sim ou não? Tô controlando ou não tô controlando? Vamos lá. Ó, aí sim, então a galera é tudo faixa preta aqui, aí sim. Muito bom. Vamos lá, pessoal, ó. Então hoje a gente vai falar sobre o segredo do estoque, tá? Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa ter uma noção do que acontece dentro do restaurante, dentro da cozinha e da alimentação no geral, né? A gente precisa compreender que nós temos um ladrão dentro da operação, tá? É bem isso mesmo. Ele está ali todo momento roubando o lucro da empresa, roubando o resultado da empresa, e a gente precisa saber como a gente prende esse ladrão. A gente precisa compreender o que que a gente precisa fazer para prender esse ladrão aqui, tá? Então eu gosto sempre de tratar isso porque é uma palavra, ladrão, uma coisa que a gente não gosta, mas a gente convive com ele todos os dias na alimentação e a galera não entendeu ainda que isso daí tem que mudar a chave. Então, eu vou me apresentar, sou Alessandro Brito, tá? Tenho mais de 20 anos de experiência com logística em empresas de multinacionais, tá? Então, em empresas grandes. Adaptei todo o processo de empresas de logística para o nosso segmento, né? Então, toda essa metodologia é extraída dentro do nosso projeto. Então, esses parceiros estão aqui, a Repetiu, Fidelize, dono de restaurantes, aonde eu sou mentor lá dentro também, tá? É uma escola para faculdade onde eu sou mentor. O Fidelize é um sistema de fidelidade e Repediu é um sistema de é, é, tem o CRM, perdão. Então, qual que é a ideia aqui, tá? Nós já tivemos um resultado
mais de 3 milhões de recuperação de lucro no ano. Então é muito dinheiro recuperado, né? Só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Todo mundo que a gente fala diz que precisa de controlar o CMV estoque por causa da lucratividade. Mas eu quero passar aqui umas informações para vocês poderem ter ciência disso, tá? Então, nós temos de 10 negócios, 9 não sabem o CMV real, que é pela contagem de estoque, e os que sabem não fazem gestão de estoque. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, tá? Muitas vezes você tem lá o CMV do seu negócio, o CMV, o real lá, você sabe a porcentagem, tudo, mas você não está fazendo a gestão do estoque, tá? Então a gente precisa olhar esse com mais detalhe. Então, para a gente poder prender esse ladrão, primeira coisa que a gente tem que ter é o entendimento da parte financeira. Então, todo negócio. Tem alguém que dá consultoria aqui? Se tiver, fala sim, por favor. Alguém que dá consultoria também na parte gastronômica? Tem? Ah, legal. Então, olha só. É muito importante a gente entender que quando a gente fala, né, dessa parte financeira, muitos donos, eles não sabem aonde eles estão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Para quê? Para trazer clareza para eles, tá? Aí depois a gente precisa entender que a gente precisa fazer uma redução do CMV, a tomada de decisões tem que ser assertiva e lógica, a gente tem que aumentar o fluxo de caixa, tá? Então, para a gente poder prender esse ladrão, nós temos que fazer essa situação. Então, qual é o tamanho do rombo, né? Então, olha só aqui, ó. Aqui é um DRE, né? Então, um demonstrativo de resultado de uma empresa, que essa daqui é verídico, tá? A empresa fatura 1,7 milhões de reais por mês, ok? Quando você olha aqui na linha 12, nós temos aqui a lucratividade, 2% de lucro nessa empresa. Então, a gente está falando de uma empresa de 1,7 milhões de reais, ela está lucrando só 37%. Então, isso é muito pouco. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Comer um salgadinho da minha filha me deu. Ai. Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos 37 mil reais de lucro para essa empresa. É muito pouco. Só que quando você olha o resultado líquido, a gente está falando que essa empresa teve 4% de prejuízo nesse mês. Então, olha só, uma empresa que fatura 1,7 ter prejuízo é muito difícil, tá? Mas é a realidade do nosso segmento. Então, quando você olha aqui o CMV, olha só como é que está o CMV aqui, ó. Então, eu quero fazer o seguinte, eu vou pegar esses dados e vou limpar. Vamos limpar eles. Pronto, beleza. Então, aqui, pessoal, primeira coisa que vocês precisam entender, tá? O DRE, ele tem esse formato, que é o quê? Principal indicador é o faturamento. Depois, despesas de venda, tudo que varia conforme a venda, ok? Depois, nós temos o CMV. E aí, logo depois, nós temos a margem de contribuição. Então, o que que é isso aqui, ó? 1.700 menos 256 menos 715 me sobra 740 mil. Que essa margem de contribuição é a margem que ela contribui para poder fazer o pagamento das minhas despesas fixas, dos meus funcionários, eu ainda ter lucro. Então, aqui de 740 mil que sobrou, eu vou lá e pago aqui os meus funcionários e a minha despesa. Me sobra 40 mil, arredondando os números aqui, tá? Então, se você observar aqui, a gente está com um número muito alto, né? Nessa parte aqui de 42%. Por quê? Eu quero que vocês já anotem aí essa dica que eu vou dar aqui, tá? Ó, quando você tem uma margem de contribuição próximo a 45%, que vocês precisam fazer? Saber que o problema está aqui, ó. Margem próxima a 45% e o cara está com lucro baixo,
o problema está aqui em cima. Qual é o problema? CMV, despesas de venda. Aqui pode ter, nesse caso aqui, tem iFood, tá? Então, o iFood entra bem aqui, ó. Ou precificação. Então, quando você pega uma cozinha industrial, quando você pega qualquer negócio, você faz esse raio-x, você já vai entender o que está acontecendo dentro da empresa. Então, se você tem a margem mais próxima de 45, o problema então está para cima. Ok. Se eu tiver uma margem mais próxima a 55 e eu continuo não tendo lucro, o meu problema está para baixo. E aonde ficou para baixo? É onde eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O problema aqui para baixo entra também nessas, sabe, tá vendo aqui, ó, despesas não operacionais, aqui são retiradas do sócio que não está aqui, ó, né? Mas eu coloquei tudo junto nas despesas aqui, ó, tá? Então o que que a gente precisa entender? Que aqui embaixo o problema pode ser despesa fixa, funcionário, e aí aqui a gente tem umas saídas não operacionais que todo dono faz o quê? Não informa vocês. Então, o que que eu quero que vocês entendam aqui? Quando vocês forem olhar um cliente, vocês não podem olhar pelo lucro dele, tá? Você não olha para cá, ó. Você vai analisar um cliente, não olha aqui. O CMV, ele afeta a margem de contribuição. Se você aumentar a margem de contribuição, o seu trabalho já foi feito. Por quê? Porque abaixo da margem de contribuição não é problema seu, é do cliente. E aí ele tem que administrar da forma que ele quiser, tá? Mas aqui em cima é onde você acaba fazendo um trabalho aí de redução do CMV, tá? Então é muito importante a gente ter essa clareza na divisão dos dados, tá? E o que eu quero que vocês entendam? Qual é o CMV ideal? Galera, vamos lá. Qual o CMV ideal que vocês ouvem aí dizendo que tem que ter? Vamos lá, me falem no chat. Qual o CMV ideal que falou assim, nossa, você tem que ter tanto de CMV? O que que costumam falar? Não sei se o K, tem aulas domínio, domínio, né? Domínio. Tem aulas sobre CMV Stock? Tem sim. Tem? E eles falam Aham. sobre qual a ideia de CMV, que é alguma coisa ideal que eles comentam, alguma coisa? Então, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, mas é usado uma literatura, eu vou pegar depois e vou te passar, mas é entre 35% e 40%, é algo nesse sentido. Beleza, tá bom. Baseado em Então, literatura, mas o que, que é falado muito lá? Que é conforme contrato, né, Ale? Na verdade é 30-35, desculpa. tá, Que é entendi. conforme contrato. Então a gente bate muito em cima disso, sabe? Porque às vezes não dá para Não, você cobrar 30% e ter um contrato falido. sim, ele vai variar, né? Entendi. Não, maravilha. Então, o que que a gente precisa entender, pessoal? Quando a gente fala o CMV ideal, a gente vê muito na internet 30%. Ah, você tem que ficar em 30%. 30%. Mas, cara, por que o pessoal fala isso? Por que que tem esse entendimento que é 30%? É onde eu quero compartilhar com vocês agora aqui, ó. O que que eu quero que vocês entendam aqui? Esses indicadores aqui, ó, tá? Que eu vou passar agora para vocês. Então, a gente tem o principal, que é o vendas. Ok. Despesas de venda. O mercado gastronômico diz que você tem que ficar na média de 8, né, perdão, de 12 a 20% aqui. A gente está falando de restaurantes, tá? Então, é essa a média. Quando a gente vai para o CMV, eles dizem de 25 a 35. Margem de contribuição de 45 a 55. Despesas fixas de 8 a 12. E funcionário de 20 a 27. Só que quando você junta esses daqui, eles precisam estar em média de 35%, tá? Então você pode estar um pouco mais em um, menos no outro, mas a ideia é sempre estar em torno de 35%. O que que eu quero que vocês entendam? Esse caso aqui, ó, é o caso daquele restaurante lá. Então, o que aconteceu? Olha só, eu reduzi aqui o CMV para 30, de 2%, ó, para quanto vai a margem, tá? Então, é muita grana. Então, quando o pessoal falar qual o CMV ideal, né, nós temos aqui como descobrir.
tá? Mas a gente precisa tomar muito cuidado em falar isso, né? Então, o pessoal fala 30%, por quê? Porque são essas continhas que estão aqui, ó. Você tem 100% para gastar. E aí você coloca essas porcentagens aqui, consequentemente, você vai sobrar lucro. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado sobre isso, tá? Então, o que que eu quero que você entenda aqui? Que quando a gente olha, né, o CMV e a margem de contribuição, ela tem que ficar, ela vai ter um impacto, como eu falei anteriormente. Então, olha só, nesse caso aqui, né, num exemplo de 90 mil de faturamento, se você olhar aqui, ó, a gente está falando que é 39% de CMV com 47% de margem de contribuição. Quando você reduz o CMV para 32, o que que acontece? A margem aumenta. Pronto. Então você já teve resultado. O grande problema é que a maioria quer resultado na última linha, ok, mas você não tem essa obrigação. Se você tiver uma obrigação de gestão total aqui, ok, mas tome cuidado com o que está fora daqui, que são as despesas, saídas não operacionais, tá? Ou investimentos, empréstimos e assim por diante, que acaba comendo lucro também, tá bom? Então, até agora aqui, tem alguma dúvida? Alguém? Posso dar continuidade? Tá tranquilo? Beleza? Qualquer coisa é só levantar a mão, tá bom? Então, como é que a gente deve combater esse ladrão? São quatro pilares, tá? Então, a gente chama esses pilares de COD, que é o código do lucro. Então, a gente começa com dados, compra, estoque e produção. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Até agora, eu falei somente de dados. Por quê? Se você não sabe. Hoje mesmo, você passou a imagem, o vídeo para eles, ou cá, da onde eu estava lá? Passei sim, Ale. Passou? Legal, show. Então, hoje eu estava numa cozinha industrial, tá? E o que que acontece com a cozinha industrial, pessoal? Vocês sabem que são contratos, né? Então, é um contrato fechado, tal, e assim por diante. O que que acontece? Essa cozinha industrial, ela está com 39% de CMV. E a moça, ela não tem, segundo o que ela contratou a gente, ela não tinha os dados na boa. E ela tá com três propostas para poder abrir novas cozinhas. Só que ela não sabe precificar, ela não sabe como está o negócio dela. E para ela estava muito claro que, como ela tem contrato, ela sabe o quanto ela fatura, tá sobrando dinheiro e tá tudo bem. E aí, quando a gente foi olhar os dados dela, ela pegou e falou: pô, eu não consigo, só consigo fazer meu fechamento mensal. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso e hoje a gente consegue fazer um fechamento semanal dela. Então a gente começa a pegar os dados dela, entender onde ela está e fazer isso. E olha só o que aconteceu de uma semana para outra, pessoal. Na semana retrasada, ela teve um CMV, eu já vou corrigir para CMC, mas a gente já vai conversar sobre isso. Um CMC de 29%. E na semana passada, então na retrasada 29, e na semana passada ela teve 43%. Ela aumentou em uma semana, 14% de CMV, de CMC. O que isso vai acontecer? Cara, se ela não tivesse feito esse controle semanalmente, o impacto iria perceber só no final do mês. Então, quando você pega um DRE, o DRE está mostrando o que passou. Então, quando você olha o seu CMV, já não é mais CMV, é prejuízo. Entendeu? Então, você tem que começar a olhar isso por semana. Você tem que começar a avaliar isso por semana. Tá? Então, quando você começa a pegar os dados e olhar isso com mais clareza, você começa a ter isso muito mais fácil de tomar decisão, tá? Então, a gente entra com dados, olha as compras, por que compras? Todo CMV estoque entra por compras, tá? Então, duas coisas que a empresa faz toda semana é o quê? Comprar e vender, tá? Então, ou comprar e consumir, independente, ok? Então, a gente entra no estoque e no final a gente entra na cozinha, pessoal. Por quê? Porque vocês são da área, vocês sabem, a gente mexer com cozinha não é fácil, tá? Um bicho pega lá dentro. Então, o que que a gente precisa entender? Qual é o fundamento disso tudo? A organização.
Vocês estão tentando controlar estoque, tentando controlar CMV, mas o CMV e estoque, eles não são controlados, você não consegue controlar, você tem que organizar primeiro. E para organizar, você precisa de processos, precisa determinar alguns processos, tá? Então a gente tem que ter isso muito claro. Então, ó, uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui é um gráfico que eu gosto muito, que chama esforço vezes versus produtividade. Por que que eu falo isso? Primeira coisa, se você não se conhece, se você não conhece quem trabalha para você, você vai exigir da pessoa no momento que ela não está produtiva. Então, o que acontece aqui? Eu começo, né, a minha academia às 6 da manhã, certo? Cara, é ótimo fazer academia, já virou um hábito para mim, né? Então, o que acontece? Eu tenho que usar o melhor do meu esforço para eu poder resolver coisas que eu não gosto. O que que a gente costuma fazer? A gente usa o momento que a gente não está bem para produzir, para poder tentar fazer alguma coisa. Enche o saco fazer isso. Ah, não, vou fazer agora. Ah, tá, agora tá tranquilo, tô suave, daquela. Aí, esquece, não vai funcionar. Então você tem que entender primeiro como você funciona, tá? Então, 6, 7, 8, tá, faz um gráfico aqui, ó. Deixa eu ver. Em que momento você tá bem? Em que momento você não produz? Se você não se conhecer, como é que você vai se tornar uma pessoa produtiva? Aí o seu diretor ou você vai cobrar de um líder de um liderado para ele poder produzir, mas está cobrando ele no momento que ele não é produtivo. Você não vai ter resultado. Você não vai ter resultado. E aí começa a fazer o quê? Ah, esse cara aí, pelo amor de Deus, o cara não faz e tal. Cara, você tem que olhar. Por exemplo, olha só que loucura, pessoal. Essa cliente que eu tava hoje, ela é produtiva de madrugada. Ela falou que ela é produtiva. Eu fiz esse gráfico, eu faço com todos os clientes, tá? Ela é produtiva a partir das 9 da noite. Das 9 da noite até as 3 horas da manhã, ela é o pico de produção dela. Por quê? Porque ela sempre foi condicionada a trabalhar esse horário. Ela não consegue acordar cedo. De manhã cedo, ela é um casco, um caco. Então, o que acontece? Ela tem que se adequar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá bom? Então, outra situação muito importante é a analogia profissional, ok? Então, a gente tem aqui, e nós temos que entender e respeitar essa evolução. Ok? Então, por exemplo, vocês vão começar a fazer algum trabalho, independentemente qual seja, na operação. Só que você nunca passou por aquilo. Então, o que que acontece? Mesmo você sendo uma nutricionista com entendimento, você vai ser uma bebê ali. Então, isso acontece com os nossos funcionários, isso acontece com os liderados. E aí, o que que acontece? A gente vai lá e entrou um bebê, e a gente deixa o bebê solto. Não coloca ninguém para cuidar do bebê. O bebê precisa de orientação, precisa ter ali, tem que mamar, tem que fazer as coisas. Simplesmente vocês vão lá e largam ele ali. Tá errado. Então, qual que é a ideia? Você, depois que você deixou o bebê aqui, o que que o bebê vai fazer? Ele vai, ó, virar uma criança. O que que é isso? Ele vai fazer um cocô sozinho, vai fazer xixi, vai lá pegar, vai pedir que tá com fome. Pô, legal. Só que precisa de um adulto perto. Então, esses dois aqui, ó, a gente vai entender que isso serve para profissionais como vocês, donos de empresa, diretores, todo mundo passa por essa evolução. Só que a maioria das pessoas estão aonde? No adolescente. Sabem tudo, tal, reclama, não precisa. E o que que o adolescente? O adolescente gosta de adulto do lado? Não. Então, só que qual é o nosso problema, pessoal? Quando chega um novo funcionário, a gente pega um adolescente e faz ele cuidar do funcionário. Vocês já viram já adolescente cuidando de bebê e de criança? Não funciona. Então, nós temos que fazer o quê? Primeiro entender que isso acontece com todo mundo, inclusive com vocês. Aonde vocês estão? Qual é a fase que vocês estão do negócio? Qual é a fase que vocês estão? Por quê? Porque aqui, ó, é o adulto. O adulto, qual é a fase adulta? Tem que fazer e ponto final. Tem que estar, beleza. Ok. Para quê? Tem que fazer dinheiro. Tem que fazer dinheiro, é isso aí. Então, o único que faz dinheiro aqui é o adulto.
Só que para você poder chegar aqui, o que que você precisa ter? Qual é a diferença aqui, ó? Para esse adolescente deixar de ser adolescente e passar a ser um adulto, ele precisa de autoconhecimento. Não é faculdade, não é nada disso, galera. Ele está falando de interno, entendeu? Então, não adianta, o cara precisa ter o entendimento que ele está numa fase de adolescente. Quando você faz isso, em todas as empresas que eu atendo, eu faço essa evolução e converso com os funcionários e explico essa evolução. Para quê? Para os funcionários entenderem onde eles estão. Para que isso, Alessandro? Porque a partir de agora, os líderes, na hora que for falar com os funcionários, vai falar, pessoal, vamos ter uma conversa de adulto aqui. E quando você começa a ter aquele funcionário que está tendo um perfil de adolescente, você fala para ele, fala, ô fulano, Alessandro, tudo bem? Cara, você está sendo adolescente com isso, não tá não? E só que tem que explicar essa evolução para ele, tá? Porque senão o cara pode se sentir ofendido. Mas a gente já resolveu várias situações com isso. A pessoa entendendo aonde a pessoa tá e tá tudo bem. Então, não, você sempre vai ficar fazendo o quê? Você vai fazendo isso aqui, ó. Um novo processo, bebê, evolui, vai chegar uma hora que você vai ficar reclamando que nem um adolescente, mas chega outra hora que você vira adulto. Isso é normal, tá bom? Então, né, se atentem a isso e vocês precisam ter esse autoconhecimento, porque senão, galera, não adianta, tá? Vocês tentarem colocar processo, CMV, trabalhar com custo, se dentro de vocês não está alinhado com o que vocês esperam, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na origem, né? E ó, outra coisa, quem quiser tirar foto, postar lá no Guardião do CMV, me marca, tá? Porque isso aqui é bom propagar para chegar mais gente possível, tá bom, pessoal? Que isso é muito importante a gente ajudar essa galera. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Origem do CMV. O primeiro, ficha técnica. Aqui vocês mandam demais. Aqui é onde eu se sente seguro. Só que a gente precisa entender que o CMV de ficha técnica é se ele serve simplesmente para poder projetar o CMV, né? Então o cara tá ali, ele olhou, fez uma ficha técnica, descobriu o preço de venda e vai fazer ali a ideia do CMV. Então ele, através do custo do produto daquele prato, ele divide pelo preço de venda, ele vai ter aqui os 25% de CMV. Significa que esse prato ele já vai sair com 25% de CMV. É muito raro um dono de restaurante, vocês sabem disso, o cara tem uma ficha técnica e o cara, antes de lançar o prato, o cara fazer a ficha técnica e tal. Na verdade, primeiro ele lança, depois ele vai ver se tá dando dinheiro ou não, tá? Então, essa aqui é uma situação de ficha técnica. O próximo CMV é o CMV médio, que ele é o CMV com ponderado, que a gente chama. Por quê? Porque ele vai pelas vendas daquele produto. Então aqui a gente sabe que esse restaurante ele está com 27% de CMV. Então nós sabemos aqui o CMV ideal desse restaurante, através de uma engenharia do cardápio. Só que o primeiro da ficha técnica e CMV médio, ele só serve para quando é à la carte. Então, por exemplo, isso aqui não serve para cozinha industrial, não serve para rodízio, não serve para para delivery, para aquilo, não serve. Então, o que que a gente tem que entender? Para a gente poder controlar os outros tipos de negócio, nós temos que controlar simplesmente pelos outros dois últimos CMVs, que é o primeiro, o CMV real, que é por contagem de estoque, né? Então, a gente tem aqui o estoque inicial, as compras e o estoque final. Então, os 15 mais 76 menos 13 é igual a 78 mil reais de consumo de produto dividido por 251, eu tenho 31%. Só que qual é o grande problema aqui? Todo mundo descobre o CMV, fica feliz, só que não faz a gestão do estoque, tá? Então eu quero que vocês entendam que quando vocês começam a trabalhar com esses dois últimos CMVs, qual é o próximo CMV? É o CMV de compra, mas o que eu gosto e eu quero que vocês já corrigem, ele se chama CMC, custo da mercadoria comprada. Então, o que eu quero dizer com isso? É o valor da compra dividido pelo faturamento. Só que quando a gente coloca os dois juntos, quando a gente coloca os dois aqui juntos,
vocês vão ver que você vai começar a ter dados para tomar decisões corretas. Então, o que que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal? Aqui tem alguém que trabalhe em restaurante? Fala sim, por favor. Em restaurante. Tem alguém que mexe com restaurante sem ser cozinha? Ô, Marcelo, desculpa, você fez uma pergunta, eu não tinha visto. Mas quando a cozinha tem horário? Não, é porque eu agora já estou com outras dúvidas, mas eu Oi, posso Marcelo, falar? pode falar. Pode, Tá por me favor. ouvindo? Estou te ouvindo sim. É porque você falou da produtividade com o horário da pessoa. Muitas vezes a gente não tem essa gama de horários para oferecer para o funcionário, por exemplo. Você estava falando do funcionário ou do dono? Ah, tá. Legal essa pergunta, Marcela. Olha só, Marcela, aqui a gente não está falando de horário de trabalho da pessoa, tá? Hum, A gente está falando do horário da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. A Marcela, que hora você acorda, Marcela? acordo cedo, eu gosto de acordar cedo. Cinco Que? e Cinco meia. horas, 6 horas, 5h30. Então, beleza. 5h30. Quando te dá 5h30, você faz o quê depois das 5h30? Eu vou correr, vou fazer exercício, enfim, então, depois Isso. de Então, trabalhar. é isso daí, entendeu? Você acordou 5h30, você vai começar a entender qual é o seu nível de produtividade. Aonde o seu pico de produtividade é alto. Entendeu? Então, isso é muito particular da pessoa. Entendeu? Hum, Então, pode ser que aqui no meio você vai trabalhar, nesses horários todos aqui, vai ser o seu horário de trabalho. Você vai ter que aham, observar, pô, esse daqui, por exemplo, é o meu, tá? O que que acontece? exato. Eu vou até às 10 horas, das 6 às 10 eu sou um pico, mas depois o meu vai caindo. Então, pá, chegou no almoço, lá pro meio-dia, 11h30, meio-dia, por exemplo, que nem hoje, eu tenho que almoçar. Por quê? Porque é onde eu começo a colocar de novo a máquina para funcionar. Então, aqui, Má, é uma forma que é muito pessoal, tá? Para você poder Uhum, saber realmente como funciona. Então, você tem que pegar esse quadro, coloca aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e passa para o seu funcionário. Cara, observa. Passa para quem você. Ó, observa aonde é o pico. Porque se a pessoa ela é assim, ó, ela não está nem se conhecendo. Ela não está conhecendo. Em que momento que ela é muito produtiva? Aí você vai pegar o quê? Quando você tem isso, você sabe que para o Alessandro você pode passar tarefas difíceis nesse período aqui. Por quê? Porque ele sabe que é o pico de produtividade. Ah, aqui eu não vou passar tarefa difícil para ele, que precisa de atenção, tal, porque ele vai errar. Então eu passo outro tipo de tarefa. Deu para entender agora, Mar? uhum. Aí eu tenho outra Deu? pergunta agora. Deu para entender. Pode falar. Eu tenho outra pergunta sobre o CMV médio. Você passou muito rápido. Estava tentando ler, que eu estou no celular, meu computador está ruim, eu não enxerguei direito. Eu queria ver de Ó, tá novo. aqui já. Que você falou, como é que eu tiro esse CMV médio? Legal. Qual é o Ótimo. cálculo? O cálculo é o seguinte, ó. Aqui vamos pegar a primeira linha aqui, tá? Para ficar fácil. Tá. Então aqui eu tenho esse produto, eu vendi nesse mês 315, tá? O custo da ficha técnica para mim é de 8,59 e eu deveria vender ele por 46,70. Então, quando você faz o CMV médio, você não pode ter alteração. Ah, eu estou dando promoção aqui. Não é nesse momento Uhum. que você vai avaliar isso. Você vai ter que colocar o seguinte: se eu vender pelo que eu projetei e eu tenho o custo do que eu projetei, então o meu CMV desse produto aqui seria 18%. Beleza. Aí você vai fazer o quê? No faturamento aqui, ó, você vai colocar o faturamento é o quê? É os 315 vezes a venda, deu 14 mil. Sim, tá. CMV é o custo vezes isso. Quando você soma tudo isso daqui, ó, aqui em cima você vai ter a divisão, ó, tá vendo? A soma deu 214. Esse restaurante deveria ter faturado 214, só que o CMV médio dele foi de 56. Então a média de CMV dele é de 27%. Esse restaurante deveria ter 27% de CMV. Aí eu quero estender isso para você poder ter uma atenção aqui. Se esse restaurante é o mesmo que esse, o que que acontece? Aqui eu estou gastando 78 mil reais de insumo. Uhum. Só que quando eu vejo aqui, ele está com 56. Então você está tendo um arromo de 20 mil reais aí no meio.
Esse é uma primeira análise. Segunda análise, eu estou com 31 aqui e 27 aqui. Essa diferença é a gordura que eu vou ter que enxugar também. Deu para entender? Uhum. Então, Esse, oi? então, esse CMV médio, ele ainda é teórico, é o ideal. Ele é Ou o, ele está ele é o, praticando. ele é, na verdade, o previsto pelas suas vendas, né? Se você seguir o que você projetou de venda e ficha técnica, ele vai passar para você o Ah, o que eu CMV ideal do projetei. seu resultado. É, que você está projetando ali. Porque Entendi, assim, o que que acontece? Por que que eu falo que é entendi. Ah, projetando? Porque é o seguinte, imagina que nesse mês aqui, ele teve influencer lá dentro. O que que aconteceu com o influencer? Ele consumiu, mas não pagou. tá. O dono vai lá e come e não registra. Então você tem ali os consumos. Aonde você pega isso? É aqui, na contagem de estoque. Na contagem de estoque você pega Ah, sim, sim. tudo que está sendo consumido, correto? Tá, tá. Entendi. Eu Entendeu? estava na Então, dúvida desse CMV médio. Então, o médio ainda fica ali no planejamento. você vai olhar, é um raio-x do seu restaurante. O que que é um raio-x? Olha só, Uhum. eu vendi isso, eu tenho esse custo de ficha técnica e eu deveria vender por isso daqui. Então, o raio-x diz que, ó, esse restaurante tem que ter 27% de CMV. Ok. Agora você vai fazer a contagem de estoque. Você vai olhar Sim. pela contagem de estoque. Essa divergência que vai dar é o buraco que você vai saber que você vai ter que trabalhar para poder reduzir. Mas isso é só para la Beleza. carte, tá? Eu Fechou? tô trabalhando, entendi. E buffet? Buffet é um desafio, Não, assim, buffet buffet esquece. de... Buffet esquece. Buffet esquece. Buffet é aqui, ó. Buffet de... Você vai, buffet do É quê? só real, De né? restaurante, né? Não, é buffet de festa, é itinerante. Então, tem um buffet que É. leva a Então, buffet. comida para o evento. Isso. Então, um buffet de festa, você precisa fazer o CMV de consumo de saída. Então, o que que é isso? Muitas das vezes, né, a festa já foi paga quando você vai fazer Uhum, a prestação de serviço, ok? Então, uhum. o que que a gente precisa entender? Qual é o custo qual é o CMV naquele evento específico? Então, como é que você vai saber disso? A saída. O quanto eu liberei, né, de saída. Então, eu vou dar um exemplo para você. Tem conhecidos meus que trabalham com delivery que o cara tem é uma expedição, uma logística. O que quer dizer isso? E na hora que vai acontecer no final de semana, ele tem alguns espaços, né, que aí vai ser um carro para cada, e cada carro ali está com um cliente e ele sabe o quanto tem ali. Então, ele faz uma expedição daqueles produtos. Então, naquele momento ali, o evento A está sendo consumido R$ 5.000. Tá, quanto foi esse evento? Ah, foi 20 mil. Pô, então eu sei que o meu CNV foi de 25 ali. Então, quando é buffet de festa, você tem que proteger duas coisas. O primeiro é as compras e a saída. Porque a contagem do estoque, ela pode acontecer e deve acontecer, só que ela não é muito real, né? Porque o cliente já pagou há muito tempo atrás e aquele fluxo de caixa já o dinheiro já entrou, já saiu e você não sabe muito bem. Então você tem que olhar isso por festa. Porque se você estiver precificando uma festa com um CMV de 45%, você está tendo um prejuízo ali. Tá? Então a gente já pegou buffets de festa que a gente colocou essa metodologia para cliente. Por quê? Quando ela começa a ter uma noção do CMV que está acontecendo nas festas, ela começa a precificar corretamente o próximo. Porque ou ela assume e diminui a margem dela, ou ela repassa para o cliente para poder fazer. Ah, eu não consigo repassar porque o meu ticket não vou vender. Então você vai ter que assumir esse risco. Deu para entender? Deu para entender, eu acho. Então, Não. Acha não, pelo amor de Deus, não pode achar não. Se não entendeu, eu explico novamente para você compreender. Então, no buffet, você tem que calcular o que está saindo para o cliente. É isso que você tem que calcular. Então, por exemplo, você já manda tudo pronto ou é feito lá? é finalizado lá, porque é um buffet chique, fino. Então, tem muita coisa que é canapé, é muita coisinha. Então, assim, eu tô lá na semana, eu tô tentando entender
como que eu vou contar isso, entendeu? Porque eles têm muita produção dentro. É, bases, são coisas produzidas lá, pãozinho, é tudo lá, tudo é feito lá. Então, Sim, mas é só você pela tem o vontade de custo. estoque. Sim, mas você tem o custo desses produtos. Você usa sistema ou planilha? Então, eles Ou nem estão usa? usando. Não, eles estão usando o sistema, mas é um sistema que é falho, entendeu? Eu estou Ah, tentando arranjar um outro sistema para poder. Porque ainda é tudo muito manual. Então, tem sim. um desafio grande aí de calcular Você tem isso, que ter, entendeu? aí você tem que ter uma saída, tá? Então, assim, independente do que está saindo do estoque. E ali tem um custo. Então, por exemplo, eu estou mandando 3 bisnagas disso. Estou mandando, que eles vão montar lá. Ok, mas está saindo do seu estoque. Isso tudo aqui que está saindo do estoque tem que ser contabilizado. E aí depois vai voltar? Você não sabe. Então a gente diz o quê? Cara, daqui é um consumo. Por quê? O cliente pagou por esse consumo aqui. Então, se ele, dependendo da situação, você percebe que foi muito produto, aí você começa a alinhar essa saída. Só que esse número aqui, você precisa ter controle e saber o que está saindo, para você poder projetar melhor os seus números. Se não tiver Mas sistema, pode falar. eu não posso fazer ao contrário, tipo assim, porque eu já sei o quanto que eu vou faturar. Se ele fecha comigo um buffet a R$ 400 a pessoa e ele fechou para 300 pessoas, eu já tenho meu faturamento, correto? Sim, sim, positivo. E Faturamento aí você eu já não vai ter. posso dizer, porque ele já foi pago, então eu não posso ter. Aí eu posso dizer, então, o meu CMV, ou Não, não. porque você não sabe se você me vê. Você não sabe quanto você está gastando para poder fazer aquele evento para tantas pessoas. Quando você, Eu vamos dar posso um exemplo. projetar, né? Você vai projetar, mas o projetar, aí você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar com o CMC, com o inventário, né? E com a saída. Então você vai ter o quê? O CMC. O que que é o CMC? Custo da mercadoria comprada. É o que eu compro naquele mês. O inventário naquele mês. Ok, isso aqui está controlando um mês a mês. Só que o seu evento já foi pago e vai acontecer só depois. Só que você está ganhando dinheiro nisso aqui ou não? Porque você pode estar precificado errado. É que no seu caso, se for R$ 400 por cabeça, aí a precificação é outro nível, né? Porque você deve estar É, usando produtos de uma qualidade muito alta. Aí você tem que isso. confirmar. Aí tem que confirmar. Por quê? Aonde você vai? Alessandro, mas eu quero entender isso melhor. É DRE. Pega o DRE dele, da forma que eu falei no começo, e olha, como é que tá a margem de contribuição dele? A margem de contribuição dele tá 60%. Cara, fica tranquilo, ele tá ganhando dinheiro. Não se apega ao CMV. Vai se apegar a desperdício, controlar estoque, para poder diminuir ali. Mas o CMV dele tá ganhando dinheiro. Entendeu? Então você pega os dados, olha o CMV e principalmente a margem de contribuição. Se a margem de contribuição, você perguntar para o rapaz, quanto é a margem de contribuição? 40%. Ó, é bom a gente dar uma olhadinha aí no que está acontecendo. Ou é precificação, no caso dele, ou é precificação ou é CMV. É um dos dois. Mesmo ele cobrando caro. Por quê? Porque ele pode estar com um custo muito alto dos produtos, ou desperdício muito alto também. Entendeu? Então você tem que ter esses três, CMC e o inventário, para você olhar o seu mês a mês. Só que você tem que ter o CMV de consumo, que a gente chama de CMV de saída do estoque. Entendeu? Porque a gente entende que saiu do estoque tem que ser consumido, mas muitas das vezes não é consumido, é um desperdício, alguma coisa. Então você tem que ter esse controle. Se você não usa sistema para isso, tem que controlar na planilha. Aí o bicho pega também, pra você controlar isso na planilha, tá? Mas agora, você fala, Lê, a dica, cara, olha o DRE e trava no CMC no inventário e veja quais as informações que você vai ter e casa elas, que você já vai começar a ter algum resultado. Beleza. Ocupei a aula. Beleza? Desculpa aí, galera. Depois a gente tem sistema, tá? Para controle de estoque, Marcelo. Qualquer coisa você me chama que eu peço para apresentar para você, tá bom? Eu estou em busca de uma, na verdade. Tive uma reunião hoje e tal. Estou vendo qual é o Então melhor a para gente tem, vocês. a gente tem sistema de controle de estoque, tá bom? E aí Hum, acho que pode fazer sentido para você aí nesse momento, Beleza. Obrigada. tá bom? Obrigado, tá? A13.
Para mim tá fazendo um A13 aqui. Levantou a mão errado ou quer falar? Ah, 13, acho que é o nome do meu telefone. Ah, tá. Você Por levantou a mão favor. errado ou você quer falar Não, mesmo? é rapidinho aqui, tanto tapete e Desculpa, falhou a ligação, não ouvi. Não ouvi, falhou o tá áudio. ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Para mim tá falhando, só para mim tá falhando, pessoal? Tem tá falhando para vocês também. Não, tá falhando o áudio Tá mesmo. falhando. Tá falhando Melhorou mesmo? agora? Ah, melhorou, melhorou, melhorou. Ah, o desafio aqui também é que eu trabalho com buffet de restaurante de comida japonesa, é um yakiniku. Então, assim, tem carne para grelhar nas grelhas, em todas as mesas. Então, assim, é um desafio grande que o CMV, quando eu peguei aqui, tem 4 meses. O CMV estava chegando, acho que beirando 45 a 50. Então, aí foi um Uau. esforço monumental para me conseguir baixar, conseguir chegar alguns meses em 30%, 32%, 29%. Só que daí eu peguei uma equipe de pessoas que estavam há 20 anos no sushi e eu tive que fazer muito corte, né? Então minha fama não ficou muito boa aqui para os funcionários. Eu tive que Isso cortar daí é, isso coisas é, isso é muito complicado, tá? Mas é porque o que que acontece? Como é seu nome? É Henrique, o Nick? Henrique, Ah, Henrique. O Rick, o que que acontece? Ó, esse é um dos maiores problemas da operação. Por quê? Porque a gente entende que o maior CMV está na cozinha, está no sushi bar, tá? Eu sou dono de restaurante japonês, tá bom? O meu CMV é de 28%, né? Mas eu sou à la carte, tá? Mas o que que acontece? A gente entende que o maior problema é na cozinha. Só que quando você mexe na cozinha, você está mexendo num vespeiro de abelha. O que que a gente precisa fazer? Nós temos que ter dados primeiro para poder depois ir lá. Então, muitas das vezes a gente consegue controlar a cozinha sem precisar mexer nela, reduzindo o volume através da estratégia que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Porque se você começar a mexer na cozinha, você vai perder funcionário. Eu não sei vocês, mas tá difícil contratar funcionário. Então, tem que Muito evitar. difícil. Muito difícil. Então, se você tentar, se você começar a estressar a cozinha, o seu cozinha no próximo dia não vem. Depois é um atestadão. E aí, por quê, pessoal? O que que vocês precisam compreender, tá? A cozinha é uma É o fábrica. coração, uma engrenagem. Não, não, mas é uma fábrica, Samara. O que que é uma fábrica? Uma fábrica é você entrega o produto, a pessoa produz. Eles não querem ficar pensando, eles não querem ficar controlando, eles querem somente produzir. Eles querem produzir. O que que a gente precisa fazer? Deixar eles produzir. Só que nós queremos fazer com que eles pensem, controlem, só que isso espana eles. Então a gente tem que começar a entender que 90% do CMV é dentro de uma cozinha. Só que para a gente poder controlar, tem que controlar antes que chegue numa cozinha. Então, sempre quando a gente fala de controle, todo mundo quer começar por ficha técnica. Todo mundo tem que começar por ficha técnica. Só que, pessoal, eu entendo que vocês adoram a ficha técnica, mas a ficha técnica é padronização. A padronização vai sim melhorar o CMV. Só que não precisa de ficha técnica para controlar estoque. A ficha técnica você não precisa para controlar estoque. Você precisa dela para padronização, CMV teórica e precificação. Ok, mas e um buffet que não tem? Para onde vai começar? Então é onde eu quero mostrar para vocês aqui. A sacada de você começar é por compra. Por quê? Quando você olha aqui, ó, o CMV e o CMC, na alimentação, tudo que você compra, você usa. Então, mesmo que você não conte estoque, o seu CMC, ele vai ser muito próximo ao seu CMV. Só que o que que muda? Aqui eu estou fazendo gestão, ou deveria fazer gestão do meu estoque, e aqui eu nem conto meu estoque. Não mexo nada com o meu estoque. Só que se você controlar, eles são iguais. É muito próximo, tá? Então, o que que a gente precisa compreender, galera? Que quando a gente fala de compra, a gente tem que parar de comprar e começar a repor. Então, a compra é uma cotação, reposição, ele trabalha com consumo. Qual é o consumo dos produtos?
A partir do momento que você sabe o consumo, você repõe. E a cotação a compra é muito repetição. E isso atrapalha o CMV. Por quê? Tudo entra pela compra. A gente tem que tomar muita atenção no fator de correção do fornecedor. Muitas das vezes o barato sai caro. Você acha que você está economizando, mas ele descongela, perde mais gelo, o frango vem cheio de pele, tem que limpar, perde muito mais. E nós temos que compreender que a compra só acaba quando entra no restaurante. Entrou no restaurante, acaba o processo de compra. E muitas das vezes, quando você tem duas pessoas, uma comprando e a outra recebendo, parece que a pessoa fez a compra, acabou o serviço dela. Não, eu tenho que garantir que vai chegar no meu estabelecimento da forma que você comprou. Então tem que ter uma requisição de compra na área de recebimento para poder chegar. E uma coisa que é muito perigoso é que quando chega um recebimento, parece que todo mundo quer guardar. Por que quer guardar tão rápido? Você planejou o seu estoque? Você tem a noção do que vai receber para você poder arrumar seu estoque, fazer o FIFO para aguentar e quando chegar não precisar fazer retrabalho? Então, muitas das vezes, uma área de recebimento que seja pequena, onde o produto chegue e fique ali, para depois você organizar. Porque muitas das vezes a pessoa já coloca no meio de estoque e aí começa a virar uma zona total. Não há necessidade de você entrar com a mercadoria já logo quando chegue. Ah, mas e quando é câmera fria e tal? Você também tem que organizar no chão, pode colocar um estrado ali para poder deixar os produtos trocando a caixa e colocando a caixa de plástico e tal. Para quê? Para poder ter calma. Não tem como, pessoal. Se um restaurante fatura mais que R$ 200.000, ele tem que ter estoquista. Por que que ele tem que ter estoquista? Porque o dono não consegue controlar estoque. O dono não consegue controlar estoque. O cara quer fazer de tudo dentro do restaurante. Ele não consegue. Por quê? Lembra, a cozinha é uma fábrica. O estoque é uma logística. Não dá para controlar. O cara não consegue fazer um controle de estoque. Ele consegue fazer o quê? Ele compra, o pessoal usa e tá tudo certo. Aí ele faz ali umas continhas eu conto aqui meu estoque toda segunda-feira. Legal, você conta quanto você tem? Ah, não sei, só sei a quantidade. Você tá contando para comprar, parceiro. Você não tá contando para controlar. Então a gente tem que ter essa noção, tá? E uma outra coisa que é um impacto muito grande é a requisição da cozinha. Vocês têm que ter um processo de requisitar material. Eu estava hoje nessa operação que a gente foi contratado e a gente está nos pilares, né? Então eu fiz o pilar de dados, pilar de compra, agora a gente entrou no pilar de estoque. No período da manhã que um funcionário meu foi lá, o cozinheiro ele andou e voltou 5 vezes para poder pegar as coisas. Não tá. Passos na cozinha. Vocês querem saber se a cozinha de vocês estão funcionando? Começa a contar os passos dos seus cozinheiros, para ver quantos passos dá para ele fazer cada processo dele. O cara vai fazer um processo, ele dá um passo gigantesco, falta de produtividade. Então, o que que acontece? Tem que fazer uma compra. Pô, que horário que vai fazer a compra? Não, tem que fazer compra. O que que ele vai comprar? Ele tem que saber. O grande problema é que a gente deixa tudo na cabeça do cozinheiro, tudo na cabeça da cozinha. Depois a gente quer cobrar eles para que eles sejam mais eficientes. Pô, por que você não deixa uma listagem para o cara saber o que ele tem que comprar, para ele não parar de fazer toda vez entrando no estoque e saindo? Ele faz uma compra só. E aí a gente trabalha com estoque de apoio. Estoque de apoio. Você tem que deixar um estoque. Olha, a sua cozinha é uma fábrica. Então, o que que a fábrica faz? Produz. Se você não dá estoque para eles produzir, eles vão pegar estoque da onde tiver. Então, o que que você tem que fazer? Quer trancar seu estoque? Coloca um estoque de apoio com base no consumo da cozinha. E aí sim, você tranca o seu estoque principal e deixa esse estoque sendo consumido por eles. Só que você tem o controle de quanto foi para lá. Acabou. O cozinheiro não vai ficar chateado, ele vai ter um produto para consumir. Olha que maravilha, é o que eles querem. Só que deixa esse estoque de apoio mais próximo deles, para que eles diminuem o passo, para que fique mais fácil. E eles vão entender que eles estão consumindo da mesma forma de estoque, só que agora está controlado. Está fazendo sentido para vocês? Tudo bem? Entenderam? Tá? Uhum. Então, esse é o ponto que é importante a gente
se atentar, tá bom? Então, pessoal, o que que a gente precisa fazer aqui, ó? Como a gente vai prender esse ladrão aí, tá? A gente tem 10 passos, ok? E quando você assume uma operação, galera, a primeira coisa que todo mundo quer fazer é contar. Parece que, meu Deus do céu, contar estoque é um desejo de todo mundo, eu entendo. Mas não há necessidade de você já começar contando. Por quê? Para você poder contar um estoque e ter um inventário, você tem que ter precificação dos produtos. Você tem que ter ficha técnica com os preços dos produtos. Então, por exemplo, essa empresa que eu estava hoje, eles fazem inventário, maravilhoso. Só que só dos produtos acabados e o que está na geladeira. Agora os produtos estão na cozinha, ninguém conta. Por quê? Tem que ter ficha técnica para ter a precificação. Aí o cozinho industrial tem ficha técnica? Pô, tem que ter, mas vai ver, vai mexer na cozinha agora para poder fazer? Não vai. Os cozinheiros têm 30 anos de cozinha lá, que foi herança, geração para geração. É muito difícil. Então, o que a gente tem que fazer? Ter calma, entendeu? E a gente vai seguir o passo a passo aqui, ó. Então, primeira coisa, não comece contando. Organize os dados. Peça dados para o seu diretor, para você saber em que momento, qual é o seu resultado. Hoje você vai ser visto pelos seus resultados. É isso. Quanto você está trazendo de resultado para a empresa? Se você não tem essa informação, pô, difícil, né? Então, deixa eu me ver. Porque sempre, pro diretor, pro dono, você nunca está trazendo nenhum resultado, pô. Não, então, primeiro, organize os dados. Qual é o resultado? Qual é a sua margem de contribuição hoje, Alessandro? Ah, não sei. Pô, tem que ver. Vamos ter que dar uma olhada como é que é a margem de contribuição. Por quê? Porque o seu trabalho vai influenciar nisso. Ah, então vai funcionar no lucro. Deixa eu olhar. Então, primeira coisa, não comece contando, comece organizando os dados. Começa fazendo esse trabalho de organização de dados. Para quê? Para você poder saber aonde você está e para onde você vai. Depois, CMC semanal. Então, olha só que loucura aqui, tá, pessoal? CMC semanal é bem facinho, ó. Bem facinho. Não pode ser difícil. Se for difícil, não faz. Então, o que que é isso? É o quanto a pessoa comprou na semana, recebeu de mercadoria na semana e o quanto ela faturou. Então, daqui é um exemplo claro de um cliente. Olha só que loucura esse cliente aqui, ó. Ele não sabia o quanto ele fazia. Aí eu falei para ele, ó, faz o seguinte, vê o quanto você está comprando, vamos controlar, pega as notinhas e vai lançando. Vai lançando, não, vai juntando as notinhas. Isso aqui, pessoal, é matemática, como é que fala? Papel de pão. Então ele foi lá e colocou aqui, ó. Estamos falando de 3 semanas só. Só 3 semanas, hein? Olha o que aconteceu. Primeira semana, 34. Ele já olhou. Então, o que não é visto não é medido. E o que não é medido não é gerenciado. Então, o que você tem que fazer? Ele já olhou 34. O que que ele fez na próxima semana? Opa, já puxou o freio, ó. Sozinho. Aqui já caiu 4. E aí, aqui, ó, ele caiu mais ainda. Só que ele começou a ver e começou a abrir todos os dados agora, ó. Então, olha só o que aconteceu. Ele comprou a mesma coisa que a primeira, só que olha o faturamento, aumentou. O que que eu fiz? Em 15 dias você deu o resultado para a pessoa. Acabou. Acabou. Tá aqui o resultado que você fez, ó. Diminuir 10% do CMV da pessoa em 15 dias. O CMC é o jogo, tá? Então, o que que eu oriento, tá? Você fazer por bebidas, hortifruti e tal, aqui dá para fazer? Dá para fazer, mas o pessoal não vai fazer. Então, o que que você faz? Coloca os fornecedores. Fornecedor A, fornecedor B, C, D. Vai colocando os fornecedores e coloca as notas. Pá, 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 que está recebendo. Acabou, tá? Ah, mas Alessandro, eu sou da cozinha industrial, eu não sei o quanto eu vendo. Pessoal, Vale-me Deus. oi? Nada. Desculpa, é Ah, porque. não, isso. Então, o que que acontece? Se você não sabe, você que é de contrato de cozinha industrial, você sabe quantas pessoas está atendendo. Você sabe o seu ticket, o fatura. Ah, quanto eu cobrei? Ah, eu cobrei R$ 27 por cabeça. Vezes que nem esse cliente que ele atende 1.000 pessoas por dia, ele sabe quanto estão passando na catraca ali. Então, ele sabe o faturamento dele. Entendeu? Agora, se, no caso de buffet de festa, é a mesma coisa. Quanto ele comprou?
Ah, ele comprou X, ele teve faturamento? Faturamento, ele vendeu? Ah, não dá para saber. Então faz pelo fluxo de caixa, faz pelo DFC, entendeu? Então não tem como dar desculpa de não fazer. Não tem como dar desculpa de não fazer, tá? Então vamos não ser adolescentes. Vamos começar a ser adultos, tá? E os seus diretores também precisam ser. Alessandro, só uma dúvida, rapidinho, que me Ah, surgiu antes de você passar. É que eu não estava no começo da aula. Essa questão da margem de contribuição, tem algum valor de base, alguma porcentagem de base? Que valor sim. é de cada empresa? Sim, Samara, assim, o indicador que a gente fala tem que ser de 45 a 55. Quanto mais próximo, eu vou voltar aqui. Pessoal, peço permissão só para voltar, porque isso aqui é muito importante, tá? Porque assim Então, como eu sou nutricionista, mas eu faço a gestão, entendeu? E aí sim. sempre me vem a dúvida mesmo sobre a margem de contribuição. Então, legal. Olha só, é aqui, ó. Margem de contribuição, então, né, é esse valor que é o quê? 90 mil reais de faturamento, menos despesas de venda, menos CMV, me sobra 48 mil que contribui para eu poder pagar minhas despesas de venda, meus funcionários e ainda ter lucro. Então, a margem de contribuição aqui, ela tem que ser o quê? De 45 a 55, sendo 45 mais próxima do 45 e não tendo lucro, que não, que nem aqui, ó, 47 não tem lucro, o seu problema está para cima. Ou é CMV, ou é despesa de venda, ou é precificação. Uma Agora, margem quando de você contribuição de 42, o que seria? tá ruim para cima, Tá, tá ruim para certo. cima. Entendeu? Entendi. O problema dele está para cima dessa empresa. Qual o Tá. lucro que está tendo aqui embaixo? Você Eu posso sabe? ver. Posso? Eu que faço DRE. Só um minuto. Ah, você que faz RE? Só um Confirma que minuto. eu já falo para você. Só um Porque se ele minuto. tiver 42, aí tem que ver as despesas dele, né? Pode ser que a despesa seja bem baixa, mas eu acho difícil. Não, a despesa é alta. Por conta de contrato que é muito barato, como eu digo logo. Ah, Você perguntou o que para mim? Eu tenho o ponto de lucro na última equilíbrio, linha, o lucro líquido, que é o lucro operacional, talvez seja. lucro líquido, tá menos 18. Isso, é isso aí, então. Então, ele está com a margem de contribuição, não está sobrando dinheiro para ele poder pagar as contas. O problema dele tá para. Ele deve estar com dois problemas aí, tá? Porque mesmo que ele atinja uma margem de contribuição de 42 para 55, a gente está falando de 42 para 55, está falando de 13%. E o lucro dele está em 18. Então, ele está com dois problemas. Ele está com um problema de precificação CMV para cima e custo de operação alta. Então a gente tem que fazer o quê? Você tem que pegar esse DRE dele e fazer uma projeção do quê? Se a gente corrigir isso, a sua empresa fica positiva. Ah, eu não quero corrigir. Então, filho, bom, tchau, fui, tô fora. Porque é uma empresa com uma empresa que não vai aguentar, entendeu? Não vai É. aguentar. Na verdade, a gente é uma cozinha industrial, né? É, E aí mas a aí gente o que abre. É acontece? porque Ele a está gente abriu tocando outro pro bom. restaurante, e aí tirou dessa para abrir o outro, aí essa tampa Isso, mas ó, o que que cobre o acontece? custo da outra, então fica Isso, no, mas ó, a bola de olha só. neve. Entenda o seguinte, tá? O DRE, ele vai mostrar se a empresa é lucrativa. E o DFC, ele entende se a empresa tem dinheiro. O que que eu quero dizer com isso? Quando a empresa é lucrativa, isso que você está falando do outro restaurante tem que sair depois do lucro dessa empresa. Você tem que dividir isso. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque se a empresa não é lucrativa e você abre outro restaurante, você vai quebrar os dois. É. Falta. Entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? Tem que separar as informações e ter clareza nos números. Porque aí sim, a gente tem empresas lucrativas que o que que acontece com o lucro? Tem que fazer reinvestimento. Então o cara foi lá e reinvestiu no novo restaurante. Ok. Por quanto período? Depois tem que parar para essas duas empresas serem lucrativas. É, Entendeu? Então entendi. não misture tudo, não mistura. É, eu já Separa. falei. E o outro problema é que existem. Ela começa uma cozinha industrial, a gente tem quentinha que vende a 8,50 e tem quentinha que vende a 17. Então, assim, Sim, tem que quebrar as pernas. né? Cada uma tem sua ficha técnica de montagem, mas eu ainda bato na tecla que a de 8,50 é muito barato.
Sim, não, sem dúvida, mas só quantos almoços por dia? A de 8,50, 300. De 300. 8,50 o custo? Não, 8,50 a venda dela. Oito reais? E 50 centavos a venda de uma quentinha de mais ou menos 400 gramas. Eu falei, É mais fácil é, doar. É mais fácil não doar. é? Aí, como o dono foi e falou, mas a gente ganha pelo volume. Eu digo, tá bom, Não você tá. é aqui, Então, mas você está há quanto tempo lá, Samara? 8 anos. Há 8 anos? Não, então, mulher do céu. Na verdade, o que eu menos sou hoje é nutricionista. Eu faço mais a gestão mesmo e tenho duas técnicas que me auxiliam. Então, mas olha só, esse restaurante ele tá só trocando dinheiro, tá? Tá só Eu trocando sei. dinheiro. Então você precisa, o que é importante é pegar esse DRE, arrumar, depois eu vou disponibilizar para o pessoal, a Camila, um DRE onde você vai preencher isso e você separa. Separa o que é o custo da empresa com o que sai do lucro, para você poder entender que existem empresas lucrativas sem dinheiro e pode ser a sua empresa. Mesmo ele Uhum. fazendo a venda por R$ 8, tal, pode ser que seja rentável. Só que o problema é que quando tira mais do que tem de rentabilidade, acabou a empresa, quebrou. É verdade. É? Então tem que tomar muito cuidado. Mas eu vou disponibilizar para a Camila, e aí você pode preencher nesse relatório que vai te dar as informações corretas, tá bom? Obrigada. De nada. Então, pessoal, vamos lá. Olha só, é muito importante aqui o CMC, tá? Então, galera, foca no terceiro passo que vocês vão longe. Agora, quando a gente olha para contar estoque, vamos trabalhar com curva A. Ok? Então vocês precisam sempre nos 80/20. Quais são os produtos que vocês mais movimentam? Qual é a curva A? Conta elas. E por que que eu falo que tem que ser 8? Porque você pega 2 produtos por semana e faz auditoria. Você vai pegando e vai auditando. É que nem inventário cítrico de indústrias. A gente pega um período e valida isso tudo por um período, tá? Então, é a mesma coisa. Você, pô, vou contar o frango agora. Contei o frango, contei esses 8, vou avaliar o frango. Contei os outros, vou avaliar tal. Então, vocês pegam e centraliza isso, tá? Aqui, ó, o controle de saída é o que eu comentei acho que é com a Marcela, que é sobre a saída dos produtos do estoque. Vocês têm que ter um controle do que está saindo. Como é que sai esses produtos? Quanto está saindo daqui? Porque se saiu do estoque, tem que ser consumido. E aí a gente tem um CMV de consumo, de saída que a gente diz, que é o quê? Cara, tá saindo é como está sendo consumido. Aí você não tem nada, então o que que a gente considera? Pá, se você não tem nada, você tem que ter algum tipo de controle de saída de estoque, tá? Que tem que acontecer, tá? E o sexto passo é, meu, esquece a cozinha. Pelo amor de Deus, a cozinha estressa demais. Esquece a cozinha, começa a tratar a cozinha como fábrica. Entrega o que eles têm que produzir, ponto final. Acabou. Agora vocês querem fazer com que a cozinha pense em todo o restaurante, daqui a pouco a cozinha está fazendo DRE. Então, pessoal, trate a cozinha da forma que tem que ser tratada. Fábrica. Eu entrego, eles produzem. Só que você tem que saber o que está entregando. Para quê? Para você diminuir o volume. Porque quando você começa a ter essa noção, você começa a diminuir o volume, porque a cozinha, ele é um ser vivo. Com 10 quilos de arroz, eles atendem os clientes. Com 8 quilos, eles também vão atender. É um ser vivo, não dá para entender o que acontece lá dentro, tá? Então a gente tem que sempre fazer esse trabalho de redução. E o estoque, por ser uma operação, acima de 200 mil, tem que ter alguém olhando. Tem que ter alguém controlando, tem que ter. Sabe por quê? Porque é o único funcionário que vai pensar em redução de custo. A maioria está pensando em vender. E ele vai estar trabalhando com os custos reais, tá? Você fez isso, quando você controla o estoque, controla o CMC, diminui, que nem aquela cliente diminuiu 10% em 15 dias, isso é menos boleto e é fluxo de caixa imediato para dentro do caixa, tá? Então, o dono e o estoquista precisa entender que não pode ficar usando estoquista para fazer outras coisas. Hoje, vocês contratam um estoquista só para poder fazer o quê? Recebimento. Recebe e coloca no estoque, recebe e organiza. Tá errado. Tá errado. Entendeu? Tem muito trabalho para o estoquista, muito trabalho.
Só que o dono faz o quê? O dono não sabe ensinar o cara. O dono não sabe ensinar o estoquista. Ele não conhece nada de estoque. Ele contrata o estoquista pensando que o estoquista vai ensinar ele a fazer. Aí, quando ele olha, o estoquista está no celular. Aí o dono fala: Ah, não, o estoquista aí, sabe, vou pegar esse estoquista e vou deixar ele lá no caixa. Aí o que acontece? Ele, em vez de ele ter um caixa, ele contrata o estoquista que faz caixa. Ou o estoquista faz outro tipo de trabalho. Tá? E o 10º passo, entenda: CMV é igual academia. Tá? Você não consegue ter resultado do dia para a noite. Não consegue. Você tem que ser persistente, tem que ter uma disciplina e processos. Tem que colocar processos para as coisas acontecerem, tá? Então, o que que é a faixa preta, pessoal? A gente precisa entender que são 3 faixas que a gente tem para controle de estoque. Faixa branca está controlando só o CMC. Faixa azul controla a CMC e controla a saída do estoque. Então, controla a entrada e saída do estoque. Faixa preta já começa a ter o entendimento do CMC, entrada e saída, e começa a fazer contagem e começa a bater os indicadores, como está vendo aqui. Tá? Então, a gente consegue começar a confrontar todos os indicadores, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, se eu tenho um CMV menor que o CMC, significa que eu estou aumentando o meu estoque, tá vendo? Ó, de 24 foi para 34. Aumentei o quê? Se eu tenho, ao contrário, o CMV maior que CMC, eu estou abaixando o meu estoque. Então, muitas das vezes, se você tiver um CMV muito alto, você pode, se for estratégico, você está diminuindo o estoque da pessoa. Só precisa ter sabendo o que está acontecendo, o que que você diminuiu. E aí você entra no giro do estoque, né? Então, o giro de estoque de alimentação, a gente sempre fala de 7 a 12 dias, né? Então, a gente sabe que o cliente tem aqui 13 dias de consumo. Tá? Então, vocês precisam começar a olhar os números, né? Correto? E começar a avaliar como é que estão esses números, tá? Então, o que que a gente precisa compreender aqui, pessoal? Que quando você vai avaliar a gestão, você tem que avaliar a curva ABC do estoque versus a curva ABC do consumo. Por quê? Se tiver um produto que ele consome muito, ele não pode estar no estoque. Quando você faz a gestão do estoque, você faz a sua curva ABC, 50% do seu estoque é o que você tem mais em dinheiro. Esses produtos não podem ser o que você mais consome. Por quê? Porque eles têm que estar girando lá na curva B ou na curva C do estoque. Ele entra e sai, entra e sai. Se você está tendo muito ele em estoque, está com dinheiro parado, tá? Então, a gestão do inventário é você entender o que que eu tenho e acabou saindo, o que que eu tenho dentro dos meus departamentos, né? Então você tem que separar eles por setores, para você poder saber onde você tem maior custo de produtos parados, né? Então você tem que fazer essa divisão de setores dentro de um inventário também. A acuracidade, pessoal, é o quanto o meu estoque é confiável. Então, a acuracidade é você pegar e entender o quantos por cento o meu estoque ele é confiável. Quando você pega e entrega 10 quilos para uma cozinha e eles usam 8, quer dizer que eles usaram 80% do que eu entreguei. Então, muitas das vezes vocês querem premiar o pessoal com CMV. Isso não faz sentido, tá? Você tem que premiar ele com a acuracidade, que é a garantia do uso correto do estoque dentro da operação, tá bom? E a precificação, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, tá? Nós temos como precificar por markup, precificar por CMV e precificar com margem de contribuição. A que eu mais gosto é por margem de contribuição. Por quê? Porque é o que muitas das vezes eu não sobrecarrego o meu custo de venda do meu preço de venda para o meu cliente. Por quê? Quando eu faço pelo markup, eu coloco todos os custos da minha empresa. E isso faz com que o cliente paga a minha má administração. Quando eu faço pela margem de contribuição ou pelo CMV, eu consigo ter um número que é o seguinte: ou eu administro corretamente meu restaurante, ou ou eu vou ter que repassar esse valor para o cliente, que não é justo, tá? Então a gente precisa ter isso muito claro dentro do nosso segmento, que a gente trabalha com logística, trabalha com uma fábrica, trabalha com um serviço, é tudo em um lugar só.
Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado referente a isso, tá? É, Aqui seja só isso, pessoal, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém está com algo que gostaria de ter um entendimento melhor sobre isso? Eu fico aberto aqui meu WhatsApp, tá? Podem me escanear, podem me chamar aí, tá bom? Para vocês poderem ter, se Professor, alguém tiver. Oi, então, você vai disponibilizar esse slide? posso disponibilizar sim, eu mando para cá e a cá manda para vocês. Ah, beleza, eu queria dar uma lida depois. Tá bom, Mar, demorou. ele vai encaminhar e aí eu encaminho para vocês lá e a gente sobe na plataforma também, tá bom? Joia, Maravilha. obrigada. O pessoal, marquem lá, seguem eu, né? Guardião do CMV, marquem, compartilha, tá? É muito importante vocês entenderem que isso aqui, né, precisa ser visto por muitas e muitas pessoas, tá? Então, eu gostaria de agradecer aí, tá? Deu tempo, falei muito, eu falei certo, Cap. Deu Tem uma certo? pergunta aí no chat. Aonde? Ah, no No chat? chat. Perdão. Uhum. Deixa eu voltar aqui. Ah, no caso do controle de custo de cozinha de supermercado, como funciona o controle do CMV? Você fala da produção do supermercado, onde faz o pão, essas coisas, aquele back? Quem é que tá falando? A Carla. Oi, Carla. Pode abrir o áudio, Carla. Você pode falar? Fica mais fácil. Cadê a Carla? Carla. Ela A tá Lei, falando ela lá no chat. Ah, tá. Ela tá. Carla, tá bom, Carla. É o seguinte, ó. Quando você fala de mercado, tá bom, sem problema, tá, cara? Eu vou explicar para você aqui. O que que acontece? Cozinha é a mesma coisa que em qualquer lugar. Então, o que que você tem que fazer? É isso que eu expliquei. Você tem que controlar o que está indo para a cozinha. Porque depois que for para a cozinha, você não consegue mais entender o que aconteceu. Então você tem um entendimento do seguinte: o quanto eu mandei para aquela cozinha? Porque o que você mandou tem que ser produzido, ok? Então, só que dentro do seu entendimento, você tem que saber o quanto você gerou de faturamento na cozinha. Você consegue saber isso? Me responde no chat. Você consegue saber o quanto você fatura só com os produtos da cozinha? Cara? Consigo? Fechou. Então, com isso daí você consegue ter o seu CMV, tá? Então você começa, você controla o que está indo para a cozinha para controlar e depois você tem o faturamento por aquele setor só. Acabou. Ali você já entendeu qual é o seu CMV ali da cozinha, tá? Só que no caso do supermercado que você comentou, vocês fazem inventário cítrico ou vocês fazem inventário mensal? Tá, então fechou. Então aí fica um pouco mais difícil para você controlar. Então, o objetivo aqui é você controlar pelo CMC, tá? CMC é surreal para supermercado, tá bom? Porque vocês têm o faturamento e compra diária. Então você consegue fazer o CMC, tá? Que vai dar o norte de como você está alimentando o seu estoque total, porque o cítrico você vai ter ele somente acontecendo, dificilmente você vai ter um fechamento. Se tiver, vai ter um por ano. Então você faz o CMC semanal para você poder entender como está entrando mercadoria dentro do seu estoque, no geral, e você pode separar isso por setor também, para você ter uma ideia de quanto está entrando por setor, e você faz o controle do que está indo para a cozinha, tá? Você usa qual sistema para esses controles no mercado? Ele consegue? VR? Sistema VR? É da empresa VR? De refeição? Não, né? Não tem nada a ver, não, né? Ah, tá. Não, é que o BR assim eu não entendi. Você consegue ter essa relação de transferência para a cozinha? Você consegue? Fechou. Lindo. Então é isso daí. Pode ir aí sem medo que você vai conseguir ter esse entendimento. Toda a saída para lá. Ah, tá. Ai, beleza. Agora entendi. Fechou. Você já ouviu falar, Carla, dentro a gente tem três tecnologias, tá? Que a gente vai estar lançando, que é o quê? O primeiro é o controle de RFID,
E aí, cara, também tem uma outra que por câmera com inteligência artificial. A gente coloca na entrada da cozinha, tudo que passar já vai contabilizando baixa, tá? Então, isso também ajuda muito na automação dentro de operações, tá? Isso é muito legal. E o leitor também tem por inteligência artificial também, ok? Mais alguma? Respondido, Carla? Tranquilo? Fez sentido para você, Carla? A resposta? Ah, legal. Show. Maravilha. Fechou, Carla. Obrigado, tá? Mais alguém com alguma pergunta? Não? Tirar uma fotinha? Vamos abrir as câmeras aí, pessoal. Sei que vocês devem estar já no descanso, mas é só uma fotinha. Todo mundo com cara de cansado de cozinha. É, mas faz parte. Vamos abrir as câmeras aí, por favor. Vamos tirar uma fotinha? Vamos tirar uma fotinha? Eu gosto de tirar fotinha. Vamos abrir. Pessoal, vamos abrir as câmeras, pessoal. Galera, tá deitado já, tá cozinhando. Quem tá na cozinha fazendo comida? Pode abrir também, não tem problema não. Comendo, mastigando, tomando uma cerveja, qualquer coisa, não importa não. Estamos fora do expediente, agora pode. O Rodrigo tá mastigando, ó, Ale. O Rodrigo tava mastigando? Show de bola, pessoal. Vou tirar uma fotinha aqui, eu vou marcar lá. Show de bola. Pessoal, muito obrigado, tá bom? Cá, mais uma vez agradeço aí pelo convite, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, tem meu contato, podem chamar aí, beleza? E aí, Ale, depois obrigada. eu. É sempre muito bom receber você aqui. Espere por novos convites, viu? Não, demorou. Depois a gente tá vindo com as tecnologias, tudo mais, vai ajudar bastante o segmento também, tá bom, meu pessoal? Perfeito. Deus Pessoal, abençoe. Tchau, obrigado, tchau. tá? Bom Amém. Fica dia. com Deus aí. Tamo junto. Tchau, tchau.